Por favor, abra sua Bíblia. Provérbios 4, 26. Provérbios 4, 26 é o texto que vai servir como base do que nós vamos pensar aqui essa noite. E acredito que é um texto que serve como base para a vida, uma sabedoria prática do viver. Provérbios 4, 26. A palavra que Deus colocou no meu coração são resoluções bíblicas para uma vida nova. Amém? Não é apenas para o ano novo, é para uma vida nova, em qualquer dia do ano. Amém? Provérbios 4, 26. Acharam? Eu vou ler em duas versões. A primeira versão da Bíblia Brasileira de Estudos diz assim: observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Na versão A Mensagem de Eugene Peterson, olhe sempre por onde anda e que o chão onde pisar seja bem firme. Amém. Pode sentar. Esse conselho que nós acabamos de ver aqui é um conselho de mãe, não é? Quantas vezes você já ouviu sua mãe te dizer quando era pequeno: olha por onde anda, menino, não é? Era o jeito das mães de dizer Provérbios 4, 26. Olhe por onde anda para que o chão seja bem firme. Deus colocou no meu coração para falar aqui nesse último dia da nossa campanha sobre essas resoluções bíblicas para uma vida nova. Aí a gente pensa, mas o que são resoluções? O que é uma resolução? A melhor definição é que resolução é uma decisão firme. Isso é uma resolução, uma decisão firme. É a atitude de sair do lugar da acomodação e tomar as rédeas da própria história. É deixar de lado a síndrome do vitimismo, que assola muita gente. Resolução é botar na mente que é preciso mudar. Interessante que o termo resolução vem do mesmo campo semântico da palavra resolver. Vem do mesmo verbo, resolução e resolver, da mesma origem latina. Ou seja, resolução é resolver mudar. Como é profundo isso? Há muita gente que acredita que a mudança é apenas quando você chora. E quando você chora é só emoção. Mudança é quando você seca as lágrimas e nunca mais chora pelo mesmo motivo. Você muda a atitude, faz a vida ser diferente, reescreve a própria agenda, reedita o jeito de ser, muda a forma de encarar a vida. Isso é fundamental para a gente entender uma vida nova e não apenas um ano novo. Geralmente nessa chamada virada do ano, muita gente tenta se equilibrar no que eu chamo de corda bamba das emoções e dos sentimentos. Quantas pessoas que a gente vê nessa virada do ano tentando lidar com colocar um pouco de equilíbrio na gangorra dos sentimentos, aí fica dividido entre a euforia e a melancolia, fica preso em promessas não cumpridas, projetos mal definidos, prognósticos sombrios, fazendo campanhas pela metade. É gente que fica tão angustiado nessa época do ano que ele só vai tentar se reerguer depois das águas de março. Não é verdade? Há muita gente que passa por isso. Por quê? Preste atenção nisso aqui, ó. Não adianta o ano ser novo se a sua vida continuar velha. Sabe por quê? Porque há uma grande diferença entre o velho e o experiente. Velho é quem desistiu de aprender, é quem está só esperando a hora da morte chegar. Já o experiente é aquele que nunca perde a chance de crescer, que entende que cada movimento, cada conversa, cada aula, cada sermão, cada culto é uma chance, uma oportunidade de ver a vida por um ângulo diferente, de ser diferente. É o que Deus nos proporcionou aqui em todos esses dias e também vai nos proporcionar à medida que a gente for caminhando ao longo do ano. Não adianta o ano ser novo se a alma continuar mofada, porque a alma com cheiro de mofo não inspira ninguém. Como é complicado estar perto de alguém com uma espécie de parafina na vida, aquele cheiro estranho, aquela coisa amorosa, esquisita, como se a vida fosse mastigada o tempo todo com fúria. Eu vi uma frase esses dias pichada num muro, diz assim, ó: não viva o mesmo ano 75 vezes e chame isso de vida.
Tem muita gente fazendo isso, empurrando com a barriga. É típico da melodia brasileira deixar a vida levar. E a coisa vai empurrando, e quando vai sendo empurrado é complicado, porque não há um projeto de ser e de viver. Para mim, o maior milagre não é apenas quando acontece de repente uma cura, alguma coisa, isso é um milagre, mas o maior milagre é eu permanecer de pé quando o mundo cai ao meu redor, e eu permaneço de pé porque a graça me sustenta, e eu posso dizer que eu sei em quem tenho crido. Não adianta o ano ser novo se birras, intrigas e fúrias insistirem em morar bem no meio do peito. Que diferença faz? É só uma agenda, um calendário que se muda. Escute isso aqui, ó. Não leve inimigos da alma para sua cama, porque quem dorme com os próprios ódios, dorme com os demônios da noite. Há muita gente encarcerada pelos ódios que leva para a cama. É por isso que nem consegue levantar direito. Já viu gente que levanta toda quebrada, destruída, parece que nem dormiu, brigou a noite inteira com o próprio travesseiro? Não é verdade? Tem gente que já nem sonha mais, vive de pesadelos monstruosos a vida toda, porque vai empurrando com a barriga, tenta dar um jeito na vida, fica tão complicado. Olha que interessante, não adianta o ano ser novo se a canção da sua vida permanecer desafinada, angustiante e repetitiva. Pouca coisa é mais irritante para quem tem uma noção de música do que estar perto de um desafinado, que canta miseravelmente alto porque ele não tem ouvido musical, então não percebe que está errado. Para quem tem um domíniozinho de música é um sofrimento. É a mesma coisa de você estar na igreja e escutar o indivíduo tocar o hino inteiro com a corda desafinada e o cara não sente. É por isso que há uma diferença entre músico e tocador. Tocador é a mesma tragédia. O músico tenta, cresce, coloca uma sétima aumentada, uma sexta aqui, outra coisa lá. Ele aprende, ele cresce, ele se desenvolve. Quem para no tempo é atropelado pela história. Quem permite que a graça de Deus nele trabalhe e o projete para a vida, ele cresce naquilo que é, naquilo que faz e naquilo que se propõe fazer. Não adianta o ano ser novo se a canção da sua vida permanecer repetitiva, cansativa. Troca o CD, irmão, baixa outra playlist. Tenta ser uma outra visão da vida. É cantar com a esperança de que novas melodias podem ser compostas, de que a nossa vida pode ser diferente, não apenas porque eu vou fazer e acontecer, até porque eu não tenho esse poder, mas porque eu sei que eu não luto sozinho. A graça de Deus está ao meu lado, e em Jesus nós podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não adianta o ano ser novo se velhas mágoas ficarem guardadas. Guarda bem o que eu vou te dizer aqui, ó. Quem guarda mágoa se transforma num depósito de ódios. Aí passa o dia inteiro bebendo do veneno que ele mesmo destila. Aí nada presta. Quando uma pessoa é lotada, um depósito de ódio, de lixos emocionais, nada presta. Nenhuma música é boa, ninguém prega bem, nenhum culto é bom, nenhuma igreja presta, tudo é complicado. Ele fica de religião em religião em ciclos de 6 meses. Não para em lugar nenhum, porque não cria raízes. E sem raízes não tem frutos, porque só há fruto no topo, se raízes na profundidade beberem das águas silenciosas da profundidade. Tomara que você esteja entendendo o que Deus está dizendo a você aqui. Não basta o ano ser novo se você desistiu de viver. E hoje Deus te trouxe aqui para lembrar o que Ele disse lá no profeta Amós: buscai-me e vivei. Tudo que Deus quer da gente é que a gente viva, e vive em abundância. Foi para isso que Ele veio aqui. Irineu, um dos pais da igreja, dizia que a glória de Deus é um homem e uma mulher cheios de vida, porque não tem nada mais tremendo que a vida, a dádiva de Deus. Você quer glorificar muito a Deus? Viva, e viva com qualidade. Até porque, se eu fosse pegar o lado de Eclesiastes no capítulo 9, Eclesiastes tem umas certas mensagens que são terríveis. No capítulo 9, por exemplo, ele devasta, ele diz assim, ó: faça o que tiver que fazer, porque na sepultura para onde você vai. Ele não diz assim, talvez Deus ache você legalzinho, então deixe você passar por lá. Ele crava. Para onde você vai não há trabalho, não há mais esforço, então é melhor fazer enquanto está aqui. Ou seja, glorifique a Deus hoje pelo fato de você ainda estar aqui. Significa que Deus tem sido fiel, tem guardado a sua vida, tem abençoado a sua casa, tem te dado o alimento, tem te dado a roupa para vestir, tem te dado uma família, a igreja do seu lado. Você está aqui hoje, então você é o milagre dessa geração. Deus ainda acredita e aposta na sua vida. Não adianta o ano ser novo se você desistiu de viver. Sabe por quê?
Porque a novidade não é o que o mercado da felicidade fabricada oferece. O que é a novidade? Novidade é aquilo que nunca perde o encanto. Uma coisa que eu amo, é por isso que eu amo ver criança. Eu amo criança. Criança tem um negócio extraordinário. Você chega para ela com um brinquedo novo, fantástico, última geração, ela brinca um pouco, enquanto é novo. De repente ela joga fora e volta para os antigos. Carrinho sem roda, é ou não é? Aqueles negócios tudo quebrado, tudo detonado. O jogo que só tem algumas peças. Por quê? Porque para ela aquilo não perdeu o encanto. Se ela vê um cachorro na rua 17 vezes, ela vai dizer, ah, uau, não perde o encanto. A novidade não é aquilo que vem com a chancela, o carimbo, a etiqueta do novo. É aquilo que eu não permito que envelheça na minha retina. Quer ver? Eu fiz uma lista de coisas que não envelhecem. O beijo de quem amamos. Fica velho para você o beijo da sua mãe? Eu tenho uma, entre aspas, inveja de quem tem vó. Sabe aquelas vozinhas clássicas, do cabelinho bonitinho, não dá vontade de pegar no colo? Eu tenho uma vontade de ter uma vozinha daquela. Tem alguma avó para mim? Né? Irmão, é extraordinário o beijo de uma avó. O beijo que você dá no seu filho, na sua filha. O beijo que você dá na sua esposa, no seu esposo. Bem diferente do selinho miserável de oi, tchau. O beijo. Lembra qual que é, irmão? Você que é casado, lembra? Beijo. Lembrou, né? O abraço na hora que você sofre. Se tem uma coisa que é tremendo na hora da dor, é quando você abraça e fica quieto. Sabe o que Paulo escreve aos Romanos? Ele diz assim, ó, alegrai-vos com os que se alegram. Isso vem primeiro. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ele não diz para explicar o motivo do choro, só manda chorar junto. É abraçar e chorar junto. Esses dias eu estava lendo o Cantares de Salomão. Salomão coloca lá no Cantares, o seu amor é melhor que o vinho. Aí eu estava lendo um filósofo que disse o seguinte, casamento é bem assim, tem dia de vinhos caros e a maioria dos dias é de refrigerante. Mas é feito para isso, para sentar e curtir, para viver, para ser o melhor que a gente tem para ser, a melhor versão de si mesmo. Olha que coisa tremenda, ó. A risada descontrolada e inconfundível, Sabe aquela pessoa que ri que você já sabe, fulano está aí, ó. É ou não é? Você conhece, tem sempre um ente desse em alguma família, não tem? Gente que quando chega você fala, chegou, não é? A risada é inconfundível, aquela que se apresenta, cadê minha vizinha? Como é tremendo quando a gente chega e dá aquela risada feliz, abençoada, não tem? Tem gente que parece que ri para dentro, e é normal, mas tem gente que a risada é uma assinatura, é uma identidade. Ela chega e avisa, estou vivo, estou no mundo e estou botando para quebrar, não tem, gente? O banho do cansado. Fala a verdade, tem coisa melhor do que chegar em casa moído de cansado e tomar aquele banho. Olha, eu viajo o Brasil inteiro. Sinceramente, não tem nada melhor do que o banho da gente, na casa da gente. Pode ter aqueles chuveiros mirabolantes de hotel, mas na casa da gente é diferente, não é verdade? O café da manhã, depois que você tem uma noite de sono feliz, o cheiro do café da manhã entrando no quarto é fantástico. É quase uma sinfonia, aquilo foi Deus que fez, não é verdade? As delícias da simplicidade, de andar com as pessoas, de conversar com elas, de sentar na praça. Qual é o sonho da maioria das pessoas? De poder andar na rua. Você chega para a maioria dos famosos, bem famosos, não celebridade instantânea, famoso. Ele sonha em poder atravessar a rua, ir na padaria, tomar um café com leite, comer um pão. Normalmente, eles sonham com a simplicidade. A gente é que se mata em prol do absurdo. Quer ver mais uma? A certeza de que valeu a pena. Coisa tremenda é quando você diz, valeu a pena. Uma sensação que eu acho espetacular é quando eu vou falar em alguma faculdade, formatura em faculdade, eu vejo os olhos dos pais brilhando. Valeu a pena, minha filha se formou, a minha menina é doutora, meu filho chegou lá. Esse sentimento é extraordinário. É você poder dizer, estou vivo e valeu a pena lutar. Eu batalhei, eu lutei, eu venci porque Deus esteve comigo, a sua palavra me protegeu. Foram 4, 5 anos do meu filho nesse inferno que é a universidade, mas ele está vivo, está de pé, está feliz, está formado, porque graças a Deus eles têm andado conosco, Ele está conosco, Ele nos garante vitória. Tomara que você tenha a partir de hoje, não um ano novo, mas uma vida nova. Eu quero mostrar algumas resoluções bíblicas para uma vida nova em qualquer dia do ano. Amém?
A primeira que me vem à mente, que eu coloquei aqui, sabe qual que é? Não tenha vergonha de começar pequeno. Só monstros nascem grandes. Não tenha vergonha de começar pequeno. Isso é um princípio bíblico de Zacarias 4:10. Não desprezem o dia dos humildes começos. As pequenas coisas. Ninguém nasce um monstro, todo mundo nasce pequeno. Aliás, se você nunca assistiu um nascimento, precisa fazer esse curso rápido de teologia. Assistir um nascimento, perceber-se chegando ao mundo, completamente fracassado. Você vem sujo, sangrando, careca, sem dente, apanhando, chorando, protestando. Chegou, irmão. Olha como é que a gente desembarca aqui. Ou você já viu alguém que já nasceu de chapinha bonita e de salto? Olha que coisa tremenda. A sabedoria bíblica trabalha com a percepção dos humildes começos, porque pequenos passos é que fazem grandes caminhadas. Por isso não despreze a humildade do recomeço, das pequenas conquistas diárias. Lembre-se que todo sorriso, por maior que seja, cabe no mesmo rosto. É simplicidade das coisas pequenas, é glorificar a Deus quando Deus te deu um emprego. Ainda não é a promoção que você espera, mas é um emprego. Agradeça a Deus por estar nele e faça o melhor. Agradeça a Deus pela sua casa, não é a mansão que você sonha ainda. E se Deus talvez ainda não te deu, é porque conhece seu coração, não é verdade? Porque que adianta Deus te dar uma mansão e você ir com ela para o inferno? Não desprezem as pequenas coisas. Aliás, a nossa maior alegria aqui hoje é que isso aqui, esse culto, é uma junção de pequenas coisas. De estar sentados juntos, de segurar na mão, de poder deitar no colo um do outro aqui, no ombro do outro aqui, de poder cumprimentar, de poder adorar juntos, em comunhão. São coisas tão pequenas que às vezes a gente nem dá muito valor, só que a junção delas que forma esse todo da igreja sendo abençoada, glorificando a Deus, influenciando uma geração. E lá no mundo onde está cada um por si, o diabo que arraste o último, a gente continua juntos com a alegria de poder subir para o céu juntos, glorificando ao Deus que é o Senhor da nossa igreja, da nossa vida e do nosso ministério. Então não despreze os pequenos começos. Só os monstros nascem grandes. Amém, irmãos? Segunda resolução, não seja escravo da perfeição. É muito perigoso isso. A Bíblia diz que Deus manda Jeremias, no capítulo 18, descer lá na casa do oleiro. E esses dias eu estava meditando nesse texto e ele me acertou de um modo tremendo. Deus chega para Jeremias e fala: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Você vai entender numa metáfora, porque Deus trabalha com os profetas num nível diferente. Não é só de palavra por palavra, é através de atos, de montagens de vida, de parábolas, de metáforas. Uma série de coisas são feitas para que o olho do profeta descubra o que Deus quer dizer na sua inteireza. Então Deus manda Jeremias para lá. É interessante quando Jeremias chega e começa naturalmente a observar enquanto o oleiro está fazendo o seu vaso. Quem já viu um oleiro trabalhar sabe como é isso. Ele ali nas rodas mexendo com o barro. Interessante que a Bíblia vai dizer que de repente, enquanto o oleiro fazia o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E olha que incrível. O oleiro não joga esse barro fora e parte para uma nova etapa. Ele não diz: esse barro não serve. A Bíblia diz que do mesmo barro, o oleiro passou a fazer um novo vaso. Olha que coisa incrível. É da natureza do barro se quebrar. Mas ninguém quebra o oleiro. Ele é indestrutível. Nós nos quebramos, ele não. Nós passamos, ele não. Nós morremos, ele não. Porque ele é o Senhor, o dono da arte, o dono da vida. Ele é acima de tudo e de todos. Eu quebro, ele não. Coloca isso na sua mente para o resto do ano. Coisas vão e vêm, mas o oleiro permanece para sempre. Coisas você pode perder, mas não perca a companhia e as mãos do oleiro, porque são essas mãos que fazem de nós um novo vaso. Cuidado com a obsessão da perfeição, de gente que se recusa a se quebrar na mão do oleiro. Cuidado com isso. Lembre-se, tem uma falha em tudo, e é exatamente por ela que a luz passa. Nem sempre as coisas vão dar certo na sua vida, mas acredite, todas as coisas que serviram para te inspirar são mais importantes do que as coisas que deram certo para você. Tem coisa que não dá certo, mas ensina. E aí a gente aprende e nunca mais faz. Que você aprenda a se inspirar e não apenas a ter sucesso,
Porque não adianta ter sucesso se você for triste o resto da vida, mas que você aprenda em cada queda que o chão é duro o suficiente para você deixar de correr e aprender a glorificar a Deus em cada passo seguro no chão firme da vida por onde você anda. É muito importante entender isso aqui. Essa lição para mim é muito forte. Jeremias deixa bem claro para mim e para você que o oleiro naturalmente, enquanto faz o vaso, ele se quebra. O processo nos quebra, mas não quebra Deus. O que Deus prometeu, Ele cumpre. No processo a gente se quebra, mas Deus não muda, honra a sua palavra, e o produto final é um vaso melhor do que aquele que Ele estava fazendo primeiro. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, para que a gente saia daqui hoje sendo a obra que Ele pensou, não a que a gente queria. Terceira resolução, olha que tremenda: cuidado para não ser dominado pelas opiniões alheias. Lá em Josué, no capítulo 14, tem um texto que eu amo. Caleb, quando vai falar com Josué sobre a sua terra, a sua parte, a sua herança, ele fala: quando eu fui junto com os espias fizeram derreter o coração do povo. Que expressão forte! Gente que vem com um pessimismo crônico, que olhou para aquela terra apenas pelo olhar da insignificância. Irmão, se tem uma coisa que é capaz de aprisionar alguém, são as opiniões alheias. E olha, você nunca passa no crivo do povo, nunca, nem Jesus passou. Sempre alguém vai dizer alguma coisa errada da sua roupa, da sua voz, do seu jeito, do que você faz. Interessante que você pode fazer o bem 700 vezes. No dia que fizer metade de um mal, você está morto. Não é verdade? Nietzsche disse algo que eu acho magistral. Olha o que ele escreveu: quanto mais alto voamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Tem uma frase antiga que diz que só reclama da música quem não sabe dançar. Não é verdade? Há muita gente chata, tediosa, cansativa. Tem gente que é, como diz o pastor Silas Malafaia, uma mala sem alça, cheia de pedra para você carregar num dia de chuva. Misericórdia, não é? Cuidado com opiniões alheias. Tem gente especialista naquilo que nunca fez, não é estranho? Nós vivemos hoje na era da internet, onde todo mundo dá opinião sobre tudo aquilo que nada sabe. Gente pousando de gênio para não dizer nada. Há muita gente que sabe tudo sobre você. Você já esteve conversando com alguém que assim, você metade da fala a pessoa já diz: não, mas eu já passei por isso. Não é estranho? Tudo que você vai falar a pessoa se antecipa. Se você falar assim: eu estou com um problema nos olhos, vou passar um colírio, a pessoa toma da sua mão e põe nos dois, não é? Tem gente estranha, assustada, um negócio complicado, quer ser sempre o centro de tudo, da vida, de saber de tudo. Olha para mim, você não precisa saber de tudo, dominar tudo, arrebentar tudo, precisa ser você. Porque foi Deus que te fez, te ama do jeito que você é, sabe quem você é, e Deus é seu Pai. Você não precisa da minha aprovação, você tem a dele. Ele te fez, te deu vida, você está de pé, então adore Ele o resto da sua vida. Isso foi um jeito clássico de dizer: cuide da sua vida. Em Gênesis 37:19, a Bíblia registra uma frase dita pelos irmãos de José antes de venderem o próprio irmão como uma mercadoria qualquer. A Bíblia diz que quando José estava chegando perto dos irmãos, sabe o que eles disseram? Lá vem o sonhador. Aí eu fiquei pensando nisso. É interessante notarmos o que as pessoas dizem de nós. Porque se é verdade o que elas dizem, aí vale a pena lutar por isso. Mas se é só a opinião delas, que fique para elas. Se o que as pessoas estão dizendo de você é uma bênção, lute por isso. Se elas estão falando por trás, é porque já ficaram para trás. Você só tem que caminhar e acreditar que o seu Deus tem caminhado contigo e tem te protegido e tem te colocado de pé. Quarta resolução, olha que incrível: não se renda à ditadura do desempenho. Nós vivemos numa sociedade que cobra de nós desempenho de máquina. Tem gente que não para nunca, aquela maluquice o tempo todo. Tem irmão que se deixar, ele dirige o culto, prega, canta, tira oferta e vai lá fora abraçar os irmãos. É a ditadura do desempenho, todo momento, tem que ser o centro do negócio todo. É muito perigoso, é uma febre, e febre é sinal de doença. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículos 26 a 29, Jesus, ele resiste à cultura do desempenho, e ele propõe uma pedagogia do olhar. Olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros. Sabe o que ele está fazendo? Quebrando a nossa mania do desempenho, de dizer para nós que temos um Deus que cuida de nós. Cuidado divino é tremendo, irmãos. Só Deus para cuidar de nós.
Só Deus cuidando da gente. Eu fiquei pensando esses dias, imagina um ano de tanta crise para todo lado, financeira, complicado, e o crente, o que o crente faz? Ele continua ofertando, continua dizimando, continua abençoando. Já percebeu isso? E reclamando ainda. Não é estranho? Era para a gente agradecer a Deus o tempo todo, irmão. Ele está sendo fiel conosco a todo momento. Não é o nosso desempenho, é a graça dele no pouco que a gente faz. Porque quem é fiel no pouco, ele promove ao muito. Ele é o Senhor que faz isso. Interessante que Jesus está mandando a gente a perceber o cuidado de Deus. Agora, a ditadura do desempenho trabalha com chantagens emocionais. Você vai ser sempre considerado um fracasso se você não tiver as coisas que a mídia impõe. É por isso que redes sociais crescem tanto, porque elas estimulam uma vida das mentiras artificiais. É muito perigoso isso, que fica o tempo todo pensando, eu preciso ter aquilo que fulano tem, eu preciso ser como o outro é, eu preciso morar onde o outro mora. Isso vai dando uma paranoia na vida e você não consegue agradecer a Deus pelo que tem. Porque passa a vida inteira na doença da comparacite, a comparação o tempo todo. Você viu o carro do irmão? É melhor do que o nosso. A casa do irmão é melhor do que a nossa. O nome disso é murmuração, uma memória teimosa, que zomba da graça de Deus. Agora, quando a gente começa a agradecer pelo que tem, aí Deus está na nossa casa. Aí Deus senta na mesa da nossa família, Ele é celebrado na gratidão, a memória do coração, e a gente pode dizer o resto da vida, eu estou de pé porque Deus é fiel, estou respirando porque Ele me deu, eu estou vivo pela graça dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, Ele é digno, Ele é o Senhor, Ele é dono, a Ele glória, porque Ele é o Senhor, o provedor, o dono da minha vida, meu Pai, e mora na minha casa e abençoa a minha vida pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Eu amo aquela cena do batismo de Jesus. Jesus sai das águas no batismo, a voz do céu vem audível e publicamente diz: Tu és meu filho amado. É o começo do ministério dele, não tinha feito nada ainda, vai fazer depois. Olha a lógica do texto: você é meu filho não porque faz o que eu mandei, mas porque é meu menino. Jesus te ama não é porque você faz, é porque é filho. Não é porque nós somos líderes e pastores, é porque somos filhos. Não é porque você é empresário, é porque é filho. Não é porque você canta muito, é porque é filha. Não é porque você prega demais, é porque é filho. Nós estamos aqui porque somos filhos amados do Pai. Vai para casa com isso, você já vai ser feliz o ano todo. Você é filho amado do Pai, é filha amada do Pai. Por você, Ele encarou a cruz. E é por isso que nós temos a promessa das promessas que eu falei de manhã. Ele voltará, porque vai buscar seus filhos. Você não precisa ser e fazer tudo o que a mídia diz que é essencial. Por isso é bom lembrar desse conselho de Provérbios que eu li. Olhe sempre por onde anda e que o chão onde você pisar seja bem firme. Se a gente não entende isso, fica, vamos dizer, acovardado pela vida, estreitado pela vida. A nossa vida passa a ser uma vida de observar os outros. É por isso que Fernando Pessoa dizia que a inveja dá movimento aos olhos. O invejoso não consegue parar, ele fica olhando tudo que todos têm, menos ele. E vai dando uma angústia tão existencial, tão profunda, que o invejoso se sente por si mesmo um fracasso completo. É por isso que você nunca vai encontrar ninguém que tenha orgulho de ser invejoso. Porque a inveja por si só é uma coisa malignizante. A pessoa tem medo de dizer que é invejoso. Dizem que o ápice da inveja é você se libertar tendo inveja de quem se libertou da inveja. Imagina. Porque passa a vida inteira focando o que é do outro, não o que é seu. E Deus te deu tanto, irmão. Deus te deu tanto. Para começar, Ele te salvou. Ele te deu a alegria de estar aqui essa noite. De glorificar o nome dEle em família, com a igreja aqui, ó. De poder ser uma bênção para Deus aqui hoje. Quinta resolução, olha que tremendo. Envolva-se com a beleza da vida. É tão tremendo quando Paulo diz assim, que você não pode transformar o mal que recebe, o bem que você recebe em mal, mas transforme o mal que recebe em bem. Ou seja, é eu entender de uma vez por todas que eu não posso permitir que o mal do mundo encontre em mim um lugar para crescer. Quer ver uma coisa? É preciso desintoxicar a alma. Talvez a pessoa pergunte assim, mas como é que a nossa alma fica tóxica? Fica quando a gente passa a vida inteira focando aquilo que é ruim. Você já viu que tem crente que ele faz questão de já pegar logo de manhã cedo, ele já pega o jornal, e tem uns jornais que a gente vê aí que se você torcer, pinga sangue, não é? E tem crente que parece que gosta dessa coisa, não tem? Não tem os crentes que até atrasa para o culto para ficar vendo aqueles jornal de tragédia, não é?
Eu fiquei sabendo do indivíduo, por exemplo, que ele passa horas e horas assim assistindo filmes de terror, de coisa, aquela coisa toda. Depois diz, será que é pecado? Não tem gente assim? Que gosta de coisa ruim, de notícia ruim. Interessante que, por incrível que pareça, a palavra evangelho significa as boas notícias. Então, eu viver com a alma intoxicada só de notícias ruins é viver um anti-evangelho. Eu passo a vida inteira assimilando aquilo que é ruim. E o pior, guardando isso na alma de modo que essa coisa cresça dentro de mim. E quando cresce dentro de mim é perigoso, porque eu posso projetar em quem está perto. E quem está perto? A esposa, a família, a igreja. Há muita gente complicada, de tanto assistir essas tragédias, essas coisas, não confia em mais ninguém. Fecha a porta para todo mundo, não quer ter comunhão com ninguém. São as notícias más, gente maligna, a lembrança constante dos erros, das falhas e dos fracassos. Tem gente que passa a vida inteira lembrando daquilo que errou. Aí quando alguma coisa dá errado, diz, eu tenho culpa de verdade, eu mereço. Aí o filho pródigo me ensina uma lição tremenda. Quando ele está no fundo do poço, ele diz, eu me levantarei e voltarei para o meu pai. Ele não diz, vou voltar para casa, vou voltar para o meu pai. Ele só saiu daquele poço, do fundo do poço, porque ele não voltou para as coisas que tinha, nem para a vida que tinha, voltou para o pai. Ou seja, é preciso, o mais rápido possível, abandonar as paranoias de lembranças do passado e voltar para o seu pai. Porque se tem um pai que te espera no retorno, é o seu pai, o Deus da sua vida, aquele que ainda sabe que você pode voltar, porque a porta está aberta. Tem gente que tem a mania, e isso é muito perigoso, de se tornar juiz da vida dos outros. Isso vai sugando a alma bem devagar. Então você consegue fazer com que as coisas ruins do outro gerem em você. Então você passa a vida inteira reclamando de tudo e de todos. E é interessante quando a gente aprende a fazer a antilógica da reclamação, que é a adoração genuína. É agradecer a Deus pelo que é e pelo que faz. Eu voltando agora de férias lá em São Paulo com a minha esposa, meu filho falando para ela, a gente tem muito motivo para agradecer a Deus, muito. Porque de onde Deus nos tirou, estar de pé aqui hoje é muito milagre. É muito milagre. Eu passava pelas ruas, os lugares onde cresci, e observando a região, porque a cidade é viva, ela vai mudando, as coisas vão passando, mas certas pessoas da cidade não mudam, elas têm as mesmas roupas, é impressionante, o mesmo jeito de ser. Você sai do lugar, cresce, a amplitude, a pessoa continua exatamente igual, é impressionante. Algumas casas que tem na esquina, acho que até o reboco é o mesmo, é impressionante. Gente que para no tempo, é atropelado pela história, nunca mais você vê nada de diferente. Não há um legado, um sonho, um projeto. Olha o que Deus está dizendo para nós aqui hoje. Deus quer com que a gente sonhe, que tenha projetos, que esses projetos sejam alinhados ao coração de Deus. Que se isso acontecer aqui hoje, a gente marca essa geração para a glória de Deus. Tem mais uma resolução, é a 6ª resolução. Olha que coisa tremenda. Não ande pelas ruas largas do sucesso fácil. Eu queria mostrar para os irmãos uma outra perspectiva de Mateus capítulo 7, versículo 13, quando Jesus disse que apertada é a porta e estreito é o caminho. A gente, quando olha para esse texto, só pensa em legalismo, farisaísmo e doutrina de igreja, não é verdade? Mas e se Jesus estava dizendo uma outra coisa? E se Jesus estava dizendo, por exemplo, que o caminho dele é estreito, que a perspectiva desse estreitamento vai além da religiosidade, de gente que grita a graça, mas tem a cara da lei. Aqui também cabe o caminho estreito da crise, da dificuldade, de não ter facilidade na vida, de entender de uma vez por todas que andar com Jesus não é fácil. Que fácil é botar uma camiseta com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Que conversão é a versão de Jesus para a vida da gente. Que não é uma coisa para ver onde vai dar, é para o que der e vier. Caminho estreito, porta estreita, complicada, difícil. Quer ver só? Também anda no caminho estreito de Jesus quem sofre para se manter fiel no mundo dos espertos. Quando só você é honesto numa firma de corruptos, você está numa porta estreita, num caminho estreitíssimo. No caminho estreito de Jesus também andam as mães e seus corações apertados por filhos complicados. No caminho estreito de Jesus também caminha devagar aqueles que por causa da pressa já caíram e se machucaram demais. Então aprende aí bem devagarzinho. Se você está correndo demais, voando demais, arrebentando tudo e todos, detonando, provavelmente você está na autoestrada do sucesso fácil, o playground de Satanás. Agora, quando está difícil, quando você tem que recorrer à oração,
quando precisa de vez em quando de se quebrantar no canto, moído, seja bem-vindo ao caminho estreito de Jesus. É complicado, é difícil, mas Ele está perto. Ele é consolo, Ele é abrigo, Ele é abraço, esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente, pastor que guia a alma. Se eu perguntar nessa perspectiva, quem já anda no caminho estreito, muitas mãos se levantam, não é verdade? O estreitamento da crise, daquilo que sufoca, daquilo que aperta o peito. Tem muita gente perdida no ritmo sinistro da velocidade desse século. Eu sou um estudioso dos Salmos, e uma coisa que eu amo nos Salmos são as pequenas mensagens que a gente não nota, que ficam lá quase que no rodapé dos Salmos. E esses dias, lendo o Salmo 23, pela enésima vez, o Salmo gritou uma verdade aos meus olhos. No versículo 2, o salmista diz assim, me guia o pastor, o meu Senhor e o meu pastor, Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Na hora me deu um negócio aqui, como eu, sendo pastor, posso guiar uma ovelha às águas tranquilas, se eu mesmo não paro quieto em lugar nenhum? Eu não conheço as águas tranquilas. Tem muita gente que não conhece as águas tranquilas. É só turbulência, angústia, pressão, loucura, paranoia. Não para nunca. Vai levar as ovelhas às águas tranquilas como? Se você não sabe onde é. Antes de levar as ovelhas, o pastor precisa saber onde é. E é isso que Deus fez com a gente nesses 7 dias aqui, Águas tranquilas. Você sai da loucura da vida, senta aqui e as águas da misericórdia lavam o coração, lavam a alma, lavam a mente. É por isso que você glorifica, adora, exalta, celebra, sem ninguém mandar, nada disso. A graça de Deus faz você perceber que o fluir das águas está acontecendo. Porque a graça de Deus trabalha nisso aqui, Às vezes, Deus fala muito mais no silêncio de um coração apertado do que na festa e no barulho da multidão. E essa noite aqui, sabe qual é a palavra de Deus para nós? É tempo de resolver mudar. Que você resolva sair daqui hoje como a melhor mãe desse tempo, da sua vida, desse século. Que você resolva sair daqui como o melhor marido que a sua esposa poderia sonhar e imaginar. O melhor esposo, a melhor esposa, o melhor filho, a melhor filha, o melhor profissional. Sabe como é que a igreja sara essa nação? Tendo os melhores profissionais dessa nação, que não se vendem, que não são corruptos, que a fazem por amor aquilo que praticam, porque a fé sem as obras é morta, e a sua fé se revela naquilo que você faz. Então que você saia daqui hoje para ser o melhor que você puder. Não porque é bom, mas porque a graça de Deus faz você ser melhor do que de fato poderia ser. Que a gente saia daqui hoje para ser milagre. Quantos aqui querem ser milagre de Deus nessa geração? Olha a palavra de Deus para você hoje. Seja a resposta da oração de alguém. Nesse exato momento deve ter alguém orando, Senhor, manda alguém aqui, seja você a resposta dessa oração, que você seja o enviado, a enviada de Deus no meio de uma crise, no meio de um contexto de angústia, que você seja a palavra que vai levantar o aflito, a mão que vai abençoar quem caiu, que você seja o colo para o perdido, que você seja o farol no oceano dos afundados da vida. Você precisa ser diferente, porque o seu Deus não cabe nesse mundo, mas cabe em você. E é por isso que você está aqui hoje para adorá-lo pelo que Ele é. Adore a Jesus pelo que Ele é. Agradeça a Jesus pelo que Ele é. Decida mudar. Decida transformar-se. Agora, nunca é fácil mudar. Mudança não é fácil. Eu sempre digo isso e preciso repetir mais uma vez. Na hora que a gente muda, a gente descobre sempre 2 mudanças. Uma para levar, outra para jogar fora. Não é? Quanta coisa a gente guarda ao longo da vida. Esses dias lá em casa eu fiquei observando o volume de lixo que a gente produz. Você já percebeu o volume de lixo que você produz por dia? Lá em casa é só eu, minha esposa maravilhosa e meu filho. Imagina o produto que a gente mansa é impressionante. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se esse negócio tiver a mesma proporção na alma, eu estou perdido. Tem que jogar. Aí, como diz a minha pastora, igreja em amor, né? Tem que jogar fora. Aí que é tremendo. Sozinho a gente não joga. Porque a gente tende a achar que esse negócio um dia vai ser necessário. Então guarda num quartinho miserável, lá no fundo da alma. Por isso que Deus traz a gente aqui.
Aqui é lugar dele abrir a alma, arrancar isso para fora e limpar a casa, para que o Espírito de Deus possa preencher. Enchei-vos do Espírito Santo. Que você saia daqui essa noite cheio da glória de Deus, lavado, purificado, limpo pela palavra que está sendo derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que a sua casa esse ano seja diferente, que a sua família esse ano seja diferente, que a sua esposa seja diferente, que o seu filho seja diferente, que o seu jeito de ser seja diferente, sua linguagem seja diferente, que você viva a diferença de Deus. É isso que Deus quer para a gente aqui. Esse é o chamado de Deus para nós aqui hoje. É por isso que Ele nos trouxe aqui, foi moldando a nossa vida, de modo que a gente pudesse chegar aqui essa noite e de coração aberto dizer: fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Isso é muito perigoso, dizer para Deus: fala, Senhor. Ele fala mesmo, só que Ele fala o que a gente não gosta de ouvir. Complicado é a gente lidar com Deus que não respeita as nossas idiosincrasias, aquilo que a gente quer que Ele faça. Ele não se move nas nossas cadências, Ele não respeita os nossos passos, Ele é soberano e a gente serve. Aí, pela graça, é que Ele explica, é que Ele usa alguém, é que Ele sinaliza, que é para a gente entender, para a gente poder pegar no tranco e perceber que Ele tem cuidado de nós. Olha, Jó, passa o livro inteiro, só vai entender lá no último capítulo. Agora sim eu entendi. A gente é assim, lento. Todo crente vive no gerúndio, aprendendo, crescendo, entendendo, morrendo e ressuscitando naquele que é Senhor da vida. É por isso que a gente está aqui hoje. A W. Tozer diz que quando você olha para a cruz, não tem como negociar. A cruz é inegociável. Diante da cruz você está morto, ela é instrumento de morte. Não tem conversa. Tozer escreveu o seguinte: nem Jesus escapou da cruz, subiu nela vivo, desceu morto. Imagina. Ele diz: só que Jesus nos chama, pela sua palavra, a sermos participantes do mistério da morte dele, levar a sua cruz. Quem quiser andar comigo, leve a sua cruz. É um convite a participarmos do mistério da morte. Agora olha que tremendo, ele morreu, mas Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que nós somos o corpo e Ele é a cabeça, e na ressurreição o corpo levantou, porque a cabeça levanta. Quando a cabeça levanta, o corpo não fica deitado. Olha que tremendo, quem participou da morte vai participar da ressurreição, porque Ele vai se levantar e nós ficaremos de pé, adorando a Ele nesse mundo onde tudo cai, mas a gente permanece para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode fazer um minuto de adoração a Deus, um minuto de adoração a Deus, verdadeiro, genuíno. Fala para Jesus o que tiver na sua alma, no seu coração. Adore de verdade. Se você não fez isso nesse culto, faça agora. Glorifique a Ele, exalte a Ele, adore a Ele, clame a Ele com o máximo que você puder. Adore a Ele pela sua vida, pelo ano que você teve, pelo ano que virá. Louve a Deus pelas perdas, pelos fracassos, pelas crises, pelas vitórias, por tudo o que é, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Ele glória. Adore a Jesus, adore a Jesus, agradeça a Jesus, louve a Jesus. A sua vida pertence a Jesus, a sua casa é de Jesus, a sua família é de Jesus, o seu emprego é de Jesus, as suas posses são de Jesus. Tudo é dele, tudo é dele. Como é tremendo a gente saber que tudo é dele, que tudo é dele, tudo é dele. O Eduardo contando aqui o testemunho, eu ali do lado do pastor Adriano pensando: que coisa, a nossa vida é uma coisa tão frágil que 10 minutos podem fazer escapar da nossa mão. Só que aí tem alfa e ômega. O que são 10 minutos para quem compreende a eternidade? Ele só põe a mão e a gente vem aqui hoje testemunhar da vida. Você está vivo por causa da graça de Deus. Você é um milagre da graça, você é um produto da graça de Deus. Você não é bom, bom é a graça de Deus sobre a sua vida. Adore a Jesus, agradeça a Ele com o máximo do seu coração. Estar de pé aqui hoje é um milagre. É um milagre. Por onde eu passei, o que eu sou aqui hoje é um milagre. Eu sou um milagre da graça de Deus. Conversando com um casal de amigos nossos lá em São Paulo, eles passaram por problemas terríveis no casamento. Literalmente se divorciaram e aí casaram de novo. Olha que tremendo. E aí a gente conversando, eles são amigos do coração, até estão querendo vir aqui visitar a gente. Quando ele me conheceu, eu tinha 12 anos de idade.
E eles resolveram colocar um terno em mim e me mandaram para pregar nas igrejas. Eu parecia aqueles molequinhos que vai em cima do bolo, sabe? Terninho branco. Eles arrumaram uma pastinha para mim que não tinha nada dentro. E a gente andava, pregava o dia inteiro, eu e ele, um monte de vigília, de coisa. E eu passando com ele por uma região onde a gente morou lá, que é literalmente uma favela. Se você nunca viu favela de verdade, eu já conheço. E lá no meio daqueles barracos, bem no meio, sempre tinha e sempre tem até hoje, tardes de oração. Sempre tem. As maiores promessas que Deus fez para a minha vida foram lá naquelas favelas. E aí a gente conversando no carro com eles, eu estava indo com a minha esposa, porque nós, como eu falei hoje de manhã, nós completamos agora em dezembro 15 anos de casados. E agora, depois de 15 anos, Deus abençoou e a gente vai conseguir trocar aliança. É por isso que eu estou sem aqui, viu, murmurador? Eu estou sem por causa disso. Se bem que a minha ficou a marca aqui, eu acho que eu estou circuncidado, a marca na carne. E aí a gente lá no carro conversando, ele falou para mim assim, você lembra? Um dia você bem pequenininho, e eu nem lembrava disso. Ele disse, você pequenininho, com um terninho branco, você foi pregar numa casa dessas, numa tarde. E uma irmã gordona, grande, uma negona, assim ele falou. Ela botou a mão na sua cabeça e disse, você vai andar de avião de fora a fora desse país. Irmão, isso para mim, naquela época, naquela situação, era mais do que impossível, era risível. Ele falou que olhou para mim, ele falou assim, eu lembro que você olhou para mim, eu olhei, ele é alto, eu olhei para você e a gente riu, estilo Sara. A gente deu aquela risadinha, porque era realmente impossível. Aí eu fui fazer as contas no ano passado, só que eu precisei de avião, eu fui 182 vezes. Só para ir, fora para voltar. Ela disse, você vai levar a minha palavra por todo esse Brasil. E eu, como é que eu ia fazer isso? Não tinha dinheiro para absolutamente nada. O lugar que eu venho é um lugar terrível. A primeira vez que eu tive acesso de fato a livros, eu já tinha 13 anos. E quantas vezes eu fui do Taboão da Serra até a casa onde eu morava, literalmente a pé. Porque ou era comprar o livro ou pagar o ônibus. Eu comprava o livro e ia a pé. 1h15, mais ou menos, 1h13. Fiz isso muitas vezes. Aí está aqui hoje, na Catedral da Família, abençoado por Deus, casado, com uma esposa extraordinária, literalmente a garota de Ipanema, só que de Minas. Não tenho o que pedir aqui esse ano, só agradecer. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer para você que eu não estou aqui porque eu sou bom, mas é porque a graça de Deus enfiou a mão no meio da lama para me tirar. E sabe o que é tremendo? Quando tirou, tanto a mão quanto eu estávamos limpos. É isso que Deus está fazendo na gente aqui hoje. É uma noite para Ele limpar a nossa alma, para Ele sarar as nossas feridas, para a gente sair daqui de cabeça erguida e dizer para o mundo, eu sei em quem eu tenho crido, é possível ser feliz em Deus. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer um convite. Se tiver alguém aqui essa noite que ainda não é cristão, ainda não faz parte dessa família da fé, essa comunidade de fé, e você quer hoje entregar a sua vida para Cristo, entregar a sua vida para Jesus, fazer parte dessa comunhão, dessa fraternidade, levante a sua mão. Hoje Jesus está te chamando para um novo tempo. É um símbolo tão simples isso. É como eu falei, coisas simples, mas tão grandes. É um ato de fé, é levantar a mão e dizer, eu quero ser salvo em Jesus Cristo, viver com Jesus, andar com Jesus, fazer parte da história da fé. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Levanta a sua mão. Tem uma moça ali, por favor, alguém acompanha ela aqui. Olha que bênção, graças a Deus. Tem uma senhora ali. Tem mais alguém para Jesus aqui hoje? Vamos orar por essa senhora, pela vida dela, pela família dela, e o melhor de tudo, recebendo ela na nossa família de fé. Tem mais alguém para Jesus? De repente você está aí pensando, será que é comigo? E Jesus está te chamando aqui hoje para um novo tempo. Tem mais alguém aqui?
Levanta sua mão, quem sabe hoje você não pode de forma alguma perder essa oportunidade de sair daqui tocado pela glória de Deus. Olha que bênção. Tem mais alguém? Jesus está te chamando para um novo tempo. Estenda sua mão para cá. Vamos orar por ela. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Pergunta aqui para a irmã, por favor. O nome dela? Denise. Vamos orar pela Denise. É a maior de todas as decisões que você tomou. Você hoje fez o que eu preguei. Resolução. Tomou uma resolução de mudar. E eu tenho certeza que Deus vai honrar o seu coração. Essas lágrimas não são lágrimas. A Bíblia diz: quem crê em mim, Jesus falando, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não dá para parar o rio, ele vaza pelos olhos. Isso aí é o que eu preguei. Vamos orar por ela? Jesus, obrigado, Pai, pela vida da Denise aqui, Pai. Que a tua graça toda poderosa, soberana, a abrace aqui hoje. Ela inclinou o coração porque ouviu a tua voz. E não há meio melhor de encerrarmos essa campanha do que com salvação de almas. Onde há salvação é o indicativo de que o Espírito Santo ainda está na igreja, ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. Recebe a Denise, abraça ela, que ela seja uma bênção na família dela, que seja uma bênção nesta igreja, que seja recebida por nós, amada por nós. Que este ano do amor, Pai, faça com que mais pessoas que precisam ser amadas entrem aqui, Pai, e que sejam amadas por nós. Derrama o bálsamo da tua graça, cura as feridas dessa alma, esteja nela e com ela, para a honra e a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre você. Obrigado, pastor.